Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja connosco. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nos encontramos reunidos neste dia de Pentecostes do Senhor, pedindo esta grande graça que o Senhor nos ajude, nos acompanhe ao longo desta celebração, assim como a presença profunda do Espírito Santo. My brothers and sisters, here we are coming together in this feast of the Holy Spirit, asking for God's presence and God's love and the presence specifically of the Holy Spirit that lead us to the beginning of the church. That's the Spirit that inspires to continue this journey. E para a comunidade portuguesa é um dia muito especial, neste dia do Divino Espírito Santo, de celebrarmos a celebração da nossa comunidade com a presença profunda do Espírito Santo que nos une como comunidade. E neste ano jubilar de 2025 também celebramos o jubileu dos movimentos cristãos. Portanto, estamos a celebrar de modo muito especial este jubileu das comunidades portuguesas, das associações e das irmandades do Divino Espírito Santo. Portanto, estamos com muita alegria também neste dia a sermos reconhecidos pela Igreja como este movimento das nossas comunidades portuguesas. And today, in a special way for the Jubilee of 2025, the Church around the world celebrated the Jubilee of all the Catholic movements, which includes the associations of the Divine Holy Spirit, of the Divine Holy Ghost, including the Portuguese Association. So with joy we celebrate and we come together specifically in this day as the community celebrates also. So in the beginning of our celebration, let's ask for God's forgiveness. No beginning deste início da nossa celebração, vamos pedir perdão ao Senhor. Them
mistério do Pentecostes, santificais a Igreja, dispersem de todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os pedidos realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e cruzou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada. As maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit. There are different forms of service, but the same Lord. There are different workings, but the same God, who produces all of them in everyone. To each individual, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. As the body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit. The word of the Lord. Ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Benfeitor supremo, em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento.
Descanso na luta e na paz em campo, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu desce, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, não há num homem que seja inocente. Heal our wounds, our strength renew. On our dryness pour your dew. Wash the stains of guilt away. Bend the stubborn heart and will. Melt the frozen, warm the chill. Guide the steps that go astray on the faithful who adore. And confess you evermore. In your sevenfold gift descend. Give them virtue's sure reward. Give them your salvation, Lord. Give them joys that never end. Amen. Hallelujah. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo judeu, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados, e àqueles a quem retiveres, serão retidos. E esta é hoje para nós a palavra da salvação. Glória a vós. Estas leituras que acabámos de ouvir falam-nos desse sentido de quem somos como igreja, desse sentido de que somos uma igreja universal. Como vimos na primeira leitura, vimos esta descrição de várias partes do mundo em onde vinha a presença de cristãos já naquela altura. Estamos a falar ainda do primeiro século, ou princípio do segundo século da vida cristã. E, portanto, já nessa altura se ouvia esta dimensão de que vinham, quer da Mesopotâmia, quer da Judeia, quer da Capadócia, quer da Ásia, quer da Frígia, quer da Panfilha, quer do Egito, quer da Líbia, quer da Sirene. E nós não conhecemos nenhum destes nomes, mas no fundo dizem: vinham de todas as nações. Todos de todas as nações se ali reuniam. And now, beginning of our celebration, we speak about what it means to be church, what it means, as in the first reading says, to be part of this universal church. And the first reading tells all the people from different parts of the known world at that time, that they start saying, and people from all the nations, and describe all the nations known at that time. And today we will say people from Asia, people from Europe, people from North America, people from South America, people from Africa, all of them comes together and they all heard the voice of the church. They all understood what was going on. E hoje em dia, por exemplo, ainda vamos ouvir uma igreja, ouvir uma missa, por exemplo, no Vaticano, e ouvimos várias línguas durante a celebração, pelo menos umas 4, 5 ou 6 línguas são anunciadas ali, como de sinal profundo que somos uma igreja universal, somos uma igreja aberta a todos. E no Evangelho o Senhor fala-nos deste sentido profundo, de que o Espírito vem para todos. Aqueles que de boa vontade no seu coração o recebem o Espírito do Senhor. E portanto é este convite de todos nós, tivermos um coração aberto
de podermos receber este Espírito do Senhor. And in the Gospel speaks about the Holy Spirit, the Holy Ghost comes to everyone. But the condition is that our hearts is open. If we desire that the Spirit of God, the Spirit of love, the Spirit of compassion comes to us, we need to have an open heart. We need to let the barriers and the old walls let go and trust. If we trust, we receive. E é portanto este Espírito que aqui nos encontramos, buscarmos ter esta atitude de confiança total no Senhor, para que o seu Espírito nos encha os nossos corações. E estas festas do Divino Espírito Santo já existem há 600 anos. Falam-nos precisamente desta atitude, que são 3 dimensões, que começou com a Rainha Santa Isabel. E a Rainha Santa Isabel tinha esta grande devoção do Espírito Santo. E, portanto, no século XII, XIII, começaram estas tradições em Alenquer. E em Alenquer, em Portugal, continuaram durante séculos. 6 séculos depois, aqui nos encontramos reunidos a celebrar estas festas. And these conditions of devotion to the Holy Spirit started centuries ago, 6 centuries ago, with the Queen Saint Elizabeth in Portugal. Even today we have the representation of the Queen Elizabeth here that tell us this story, that devotion helps us to come together as a community. And she started with the great devotion of the Holy Spirit, and the devotion came because she wanted her husband and her son to come together, to be reconciled, and she had this special petition to the Holy Spirit that they will come together and they will be reconciled. The Spirit of love, the Spirit of peace bring us together. And when she received this profound gift of the Father and the Son coming together, she wanted to celebrate. She wanted to share with others this wonderful celebration of life. And that's what we are doing today, giving this wonderful celebration of recognizing that the God of love, the God of compassion, the God of forgiveness is with us. E 6 séculos depois, aqui nos encontramos celebrando, continuando a celebrar estas festas, sabendo que já os nossos antepassados, não só nos Açores, que já há 400 ou 500 anos celebram estas festas, mas também os nossos antepassados aqui em Rádio Bombeiro. Ainda esta manhã estava no cemitério aqui da nossa paróquia, do cemitério de Nossa Senhora do Pilar. Eu olhava para as campas e eu diria 50 ou 60 ou 70% das campas eram de origem portuguesa. Via-se os nomes da comunidade portuguesa, todos ali presentes. Significa que estamos a celebrar, nós aqui presentes como comunidade, como membros das associações das Irmandades do Divino Espírito Santo, e todas as centenas e centenas de antecedentes dos nossos antepassados que vieram antes de nós e que em espírito se encontram connosco aqui a celebrar. And today we can say we are celebrating this feast of the Holy Family, the Spirit of the Holy Ghost here with us as a family that comes together, knowing that we've been celebrating here in Half Bay for more than a century. This morning I was in the cemetery looking around the names in the camps and the tombs, and I'll say 60–70% were from Portuguese families. We can say in a very clear way that our ancestors, our members and our family members in spirit, they are also here with us celebrating this feast. All the parts of the pews that are not filled with people, I'll say, they are with us. I'll say, we have a full church today. The presents and the ones that come before us, we are all celebrating this wonderful feast. And that's the spirit that brings us together as a community. E há 3 dimensões que estamos aqui a celebrar, que fazem parte das tradições do Divino Espírito Santo. A tradição de que traz-nos together como comunidade, aumenta-nos a nossa devoção cristã, a dimensão caritativa de estarmos abertos aos outros, estarmos atentos àqueles que mais necessitam, estarmos atentos aos pobres, por isso também nas festas do Divino Espírito Santo, esta dimensão de dar as carnes e as ofertas àqueles que mais necessitam, esta tradição de se oferecer todas as comidas durante o dia da festa do Espírito Santo como sinal de oferta, mas como sinal de abertura dos nossos corações, e ao mesmo tempo em sentido de que and there are 3 dimensions that defines us as a community. The first one, the increase of the devotion of the Holy Spirit as a community, as individuals.
The second dimension, the attentiveness of the care of the poor. Be attentive to the poor is one of the important dimensions. E muitas vezes não cantamos, não sabemos a letra do Alba Pomba, mas a letra do Alba Pomba define tudo aquilo que estivemos aqui a falar. Por exemplo, so we are accustomed in this celebration that we go back to the hall and we look to the little Capella do Império, and the band starts playing. They play the Portuguese hymn, they play the American hymn, and they play the hymn of the Holy Spirit, called Alba Pomba ou Banho d'Ouro. And the lyrics of that hymn say so much about what the feast is all about. E começa o hino Alba Pomba dizendo: Alba Pomba que meiga aparecestes, ao Messias no Rio Jordão, estendei vossas asas celestes, todos os povos do orbe cristão. E no fundo é uma tradição que nos fala de como aconteceu o batismo de Nosso Senhor. Veio uma alma, uma pomba, e o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus Cristo. Portanto, quando vemos uma pomba na coroa do Espírito Santo, estamos a falar desta pomba que é a presença única e específica do Espírito Santo. And so the lyrics start saying, White dove, who gently appeared to the Messiah at the Jordan River, extend your celestial wings over the Christian world. Temos a nossa vida, temos o nosso tempo, temos o nosso amor. Isso são as rosas que queremos oferecer. Esta rosa que encontramos no altar, as rosas que a Rainha Santa Isabel quis oferecer. Nós pensávamos que tinha pão no seu seio, mas quando ela abre o seu regaço, e quando o rei não lhe diz, pergunta: Senhora, tu vais aí? E aparecem rosas. E sinal profundo que as ofertas que temos para dar aos olhos de Deus são sempre rosas. And we have the profound sense of what it means, a gift to others. Bring roses and laurel branches. If you don't have a better gift, it is like offering a treasure. Your charity will be rewarded. E como Pai e Filho é adorado e glorificado, eu louvo as tuas ofertas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Gostava de pedir que todos nós aqui presentes, começando pelos membros da associação aqui presentes, todos os membros já falecidos da nossa comunidade, que todos aqueles que se encontram em espírito presentes aqui connosco. Portanto, em sinal profundo de reconhecer esta presença nossa do Espírito Santo, demos graças ao Senhor. Por essas intenções, oremos ao Senhor. Peçamos pela paz do mundo. Rezemos também pelos doentes da nossa comunidade, que é por João Sanchez, Elias Borges, Melvino Melo e todos aqueles que no nosso coração gostaríamos de pedir pelas nossas intenções, por estes membros da nossa comunidade que necessitam da nossa consolação e da nossa oração. Oremos ao Senhor. E no meio do silêncio, no tempo de todas as orações que possamos ter no fundo do nosso coração. In a moment of silence, let's add our personal prayers that we might have today. Por todas as nossas intenções, oremos ao Senhor. Lord, we offer you all these prayers, all those that we express and all those that remain in our hearts. And we ask you, Lord, to give us your love and your peace, which is enough for us. Senhor, nós oferecemos todas estas orações, aquelas que aqui expressamos, aquelas que se encontram no fundo do nosso coração. E apenas pedimos, Senhor, que dês o teu amor e a tua graça que isso nos basta. E nós oferecemos tudo isto através do Filho de Cristo e vivendo contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amor.
Bendito sejas, meu Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa vontade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem, que hoje os apresentamos e por nós vai tomar pão da vida e bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. E orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por os mãos deste sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e pela Santa Igreja. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja connosco. Está. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, que é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar graças sempre em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e somos filhos de adoção, unidos na comunhão admirável do vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e unir a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isto, na plenitude da alegria pascal, exulta a humanidade por toda a terra e todos os anjos e santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Unidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente nos suplicamos. Santificai este dom derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graça por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa, Leão XIV, do nosso Bispo, com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial todos aqueles que hoje aqui recordamos, e todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre amigos do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz de Deus esteja sempre connosco. O amor de Cristo Jesus. E saudemos da paz de Cristo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nossa Deus, e O corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Força,
Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhes deste, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que andas convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, deixai que o Espírito que mandaste na tua Igreja começar a ensinar o Evangelho, continua a trabalhar no mundo por meio dos corações daqueles que acreditam. Nos alegremos na bênção do Espírito e oremos pela renovação. Renovai em nós o dom da sabedoria, dás a revelação de luz, para vermos a tua fortaleza em tudo e que nos damos para ser, para fazer, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Renovar em nós o dom do conhecimento, escutando e cuidando uns dos outros, tal como Jesus cuidou daqueles à sua volta, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Renovar em nós o dom da justiça, ao crescermos tomamos certos riscos, oferecemos uma profunda sentido de justiça, oremos ao Senhor. Ouvimos. Renovar em nós o dom da coragem, tal como aceitamos a oportunidade para sermos perfeitos e perfeitos ao nosso mundo, possamos estar plantados à Tua Palavra. Oremos ao Senhor. Ouvimos. Renovamos em nós o dom da ciência, fazendo-nos conhecer nós próprios e o profundo amor que tens por nós. Oremos ao Senhor. Ouvimos. Renovar em nós o dom da piedade, para que possamos aceitar como santa a beleza e a dignidade de cada pessoa humana, a toda a criação de Deus. Oremos ao Senhor. Ouvimos. Renovar em nós o dom de maravilhas e temor de Deus, para que possamos experimentar os teus milagres nas nossas vidas diárias. Oremos ao Senhor. Ouvimos. Nós pedimos para renovar nestes dons sabedoria, conhecimento, justiça, coragem, ciência, piedade, maravilhas e temor de Deus por meio de Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, um só Deus para sempre. Nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos então agora ter um momento que vai ser a coroação das rainhas, uma restauração de bênção, e por cada uma das vezes que a bênção da rainha dizemos
no íntimo do nosso coração por cada uma delas. So it is a moment that we are going to have a blessing for each one of the members here present, and we pray in the intimate of our heart as we see the coronation unfold for each one of the persons, including for ourselves, when we all receive the blessing. Um grande agradecimento a todos aqueles que tornaram esta festa possível, a todos os membros da nossa comunidade, todos os membros da nossa comunidade aqui presente, por todos os membros da comissão, por todos os membros que tornaram possível, por todos aqueles ajudaram, por todos os membros da banda, pelo nosso coro. Um grande agradecimento para todos eles, por todas as rainhas aqui presentes e as passadas e futuras. Um grande salve de palmas. Vamos então terminar com esta bênção do Espírito Santo. São 3 orações e ao final de cada uma delas digamos com convicção Amém, porque acreditamos que o Espírito vem e vem em abundância. Inclinamos então, so we're going to finish with the 3 prayers, invoking and asking for the presence of the Holy Spirit to come to each one of us in abundance. And at the end we'll say with conviction, Amen.
Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derrame sobre cada um de nós o Espírito Santificador, nos alegre com as suas bênçãos e nos conforte sempre com os dons do Espírito Santo, que o pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O fogo do Espírito Santo que apareceu novamente sobre os discípulos purifica os nossos corações de todo mal e nos ilumine com o esplendor da sua luz. Te o pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, nos faça preservar a mesma fé e nos confirme na esperança, até que possamos ver a Deus face a face. Te o pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que nos acompanhe sempre. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.